Sejam bem-vindos ao nosso QAcast, podcast QA Test do CID. Fala galera, tudo bom? Estamos aqui de volta, agora com a parte 2, capítulo 1 do CTFL, novamente com o Ricardo, com o Gabriel e eu sou a Bia. O Ricardo agora vai começar falando um pouquinho sobre atividades e tarefas de teste. Olá pessoal, então sobre o processo de teste, ele não existe um modelo universal. Ele vai depender muito do contexto de onde está na organização. E isso implica em alguns fatores. Os principais fatores são o ciclo de vida do software. Se você está usando um modelo de ciclo de vida que seria o cascata ou hoje em dia tem o modelo ágil. Também seriam os tipos de testes, os riscos do projeto, o domínio do negócio. Então tudo isso vai influenciar no seu processo de teste. Dentro do processo de teste a gente possui 7 principais atividades, que são elas: o planejamento do teste, o controle e monitoramento do teste, a análise do teste, a modelagem do teste, e depois a gente tem a implementação do teste, a execução do teste e, por último, para fechar, a conclusão do teste. A primeira atividade, então, que eu falei, seria o planejamento do teste. O planejamento do teste é quando a gente faz o plano de teste, quando a gente vai pensar em todo, escrever o que vai ser proposto para ser testado. Aí alguém tem mais algum ponto para acrescentar na parte do planejamento? O plano de teste é basicamente um contexto geral do que vai ser testado, que nem o Baú falou do projeto todo. Então, o que vai testar, como vai testar, quem vai testar, define critério de entrada e critério de saída, mas ainda tudo bem alto nível, que nos próximos processos que a gente vai definir isso um pouquinho mais específico. É basicamente isso. A segunda atividade seria o monitoramento e controle. O que acontece? No monitoramento, você vai olhando tudo que você, durante todo o processo do teste, você vai olhando o que você pensou, que foi escrito no plano de teste, e o que está acontecendo na parte real da coisa. E o que é o controle? O controle, você vai tomar uma ação caso seja necessário, que não está saindo do que foi planejado. Então você fica fazendo isso durante todas essas atividades. Aí o próximo passo da próxima atividade é a análise. Porque você vai olhar nessa análise e você vai pensar: o que eu vou testar? Nesse momento você está olhando a sua base de teste e tudo que a documentação, então você vai pensar num nível mais alto, que seriam os cenários de teste. E aí você vai pensar assim: o que eu preciso, o que eu vou testar? Então você cria o cenário no nível mais alto. É isso aí. Aí partindo para o próximo, que é a modelagem. Durante a modelagem de teste, as condições já são elaboradas em casos de teste de alto nível, normalmente, e também alguns testers, outros tipos de testers. Entre testers, assim, quando a gente fala em teste, a gente quer dizer também automação de teste, o código orientado à automação, às vezes a documentação vinda para fazer requisito, tudo isso pode ser considerado testers, tá? Só para deixar claro. A modelagem de teste inclui projetar e priorizar casos de testes, conjunto de casos de teste, identificar os dados de teste necessários para compor essas condições, projetar o ambiente de teste. Às vezes você precisa de um ambiente muito barulhento ou muito silencioso, então assim, tudo isso também entra nessa modelagem. Identificar qualquer infraestrutura e ferramentas necessárias também. Além de capturar a rastreabilidade bidirecional entre a base de teste, as condições de teste, os casos de teste e os procedimentos de teste. A elaboração dessas condições de teste, em casos de teste, muitas vezes necessitam de algumas técnicas. Técnicas essas que nós vamos falar um pouquinho mais lá no capítulo 4, e um vídeo mais pra frente aqui no canal do CID, no QAcast, então fica ligado aí. Aí do implementação, como a Bia falou, na parte de modelagem, a gente basicamente modela, projeta tudo que a gente vai precisar. Então os casos de teste são ainda em alto nível, a gente tem uma ideia: vou precisar disso de ambiente, disso de infraestrutura. Agora na parte de implementação que a gente bota isso de verdade, faz sair do papel, que a gente responde a pergunta: a gente tem tudo que precisa para testar? Então a gente começa a efetivamente escrever os casos de teste, a gente divide, se precisar, em suítes de teste para categorizar. Se disso precisar sair algum script de automação, é agora que a gente faz também. Se identificar alguma das infraestruturas que a gente precisa, agora que a gente projeta, precisa de, sei lá, uma máquina virtual, algum laboratório, é isso que a gente corre atrás também. Isso. E partindo depois desse, temos a execução. A execução em si é quando a gente vai realmente executar os testes
Isso. De acordo ali com a programação que a gente já fez, todos esses passos agora vão ser colocados em prática. E isso inclui simplesmente algumas atividades. Gravar e identificar as versões dos itens que vão ser testados. Porque às vezes você tem 10 versões, às vezes só uma. Então você tem que identificar agora qual versão vai ser testada, em qual modelo de celular, computador, browser vai ser testado. Você vai executar os testes manualmente ou automaticamente? Vai usar testes manuais ou automatizados? Você vai comparar os resultados ali? Às vezes alguns testes precisam ter resultados comparados, então nesse momento também que vão acontecer essas comparações. Você vai analisar as anomalias que foram encontradas. Algumas dessas anomalias realmente são bugs. E algumas são alguns falsos positivos que às vezes acontecem aí ao longo dos testes. Você vai também comunicar os defeitos com base nas falhas observadas. Você vai comunicar para um dev ou para quem quer que seja necessário comunicar conforme for encontrando. Você vai registrar esse resultado da execução de teste, normalmente um Gira ou algum outro software, alguma outra ferramenta desse tipo, exatamente, obrigada. Você vai repetir as atividades de teste como resultado de uma ação por resultado do planejamento. Às vezes tem que repetir algumas vezes, às vezes não. Verificar e atualizar a rastreabilidade bidirecional entre a base de teste e as condições de teste, os casos de teste e os procedimentos. Isso tem que ser atualizado constantemente e às vezes durante a execução essa atualização tem que acontecer. Isso nos leva ao item conclusão. Como é o último item do processo, é aqui que a gente finaliza tudo. Essa parte do processo geralmente acontece em algum milestone específico dentro do projeto. Quando ele é lançado, com alguma interação é terminada, quando a gente, por exemplo, lança alguma release de manutenção, que é outro tópico que a gente vai falar mais para frente, no capítulo 2 mais específico. Então, quando chega a esse ponto, a gente precisa, por exemplo, verificar que todos os bugs que a gente abriu estão fechados. A gente geralmente faz um report de resumo de teste, que chama. Também é tópico para outro capítulo 5, se não me engano. Mas basicamente você vai falar para os stakeholders quantos testes passaram, quantos testes falharam, desses que falharam, quantos são críticos, quantos não são, para eles terem uma ideia mais em geral da qualidade do produto. Além disso, você também vai finalizar toda a estrutura que você teve que montar, máquina virtual, laboratório, algum ambiente mais específico, você finaliza tudo isso e guarda, entre aspas. Para o próximo na execução ali. Isso. E, por último, fazer um lessons learned, que é você ver tudo o que aconteceu, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, onde que a gente pode melhorar, para nos próximos projetos você conseguir reutilizar o que você fez de bom e pegar o que você fez que vocês não fizeram tão bem, melhorar para que o próximo projeto saia melhor ainda do que esse último não saiu. Você consegue melhorar e também executar às vezes mais facilmente. Você percebe que tudo aquilo que você fez talvez não seja tão necessário. Dá para fazer o mesmo resultado com muito menos infraestrutura, talvez, ou com menos passos, não sei. Isso. E deixando também claro, a gente falou 7 processos de teste. Mas você provavelmente no seu dia a dia vai reparar que você não tem essa diferenciação tão clara assim. Então, é de novo que a gente sempre vai bater na tecla, isso está nos sílabos. Mas no dia a dia é normal você, sem querendo fazer mais do que um processo de teste ao mesmo tempo. Você está ao mesmo tempo planejando o que você vai testar, mas também já está ali escrevendo o seu teste, pensando em qual vai ser o ambiente. E às vezes, inclusive, você passa um passo ali na frente do outro. Por exemplo, a modelagem é lá na frente. Às vezes você faz a modelagem antes de algum outro item, porque naturalmente ali no dia a dia vai acontecendo. Isso. Você faz a modelagem e a implementação junto. Normalmente sim. Não é fora do normal isso acontecer no nosso dia a dia. Nós estamos estudando o TFL e no sílabus nós temos essa ordem seguida. Só se atentem a isso, mas fiquem tranquilos que no dia a dia realmente pode ser que não tenha uma ordem específica ou tão clara. Sim. Então agora a gente vai falar um pouquinho da psicologia de teste. A psicologia de teste por quê? Porque assim, você precisa ter uma habilidade social ali, às vezes, uma habilidade para conversar com o dev sobre algum bug que foi encontrado. Que você tem que saber transmitir a crítica, saber transmitir notícias. Porque assim, achar um defeito não é uma notícia. É ok você achar um defeito no bug, no software. Porém, muitas vezes o dev, como ele criou aquele software, como ele fez aquilo, ele pode entender como uma notícia, ele pode entender como algo que... Porque às vezes ele tem muito orgulho, ele está muito feliz pelo que ele fez e você fala que está com um problema aquilo.
Então, assim, o defeito não é uma notícia, ele normalmente é uma oportunidade de corrigir o problema, de fazer o software funcionar melhor. Mas normalmente a pessoa que recebe essas críticas pode receber como uma notícia, então você tem que saber transmitir bem, escolher as palavras que vão ser utilizadas, mostrar que você se importa com aquilo, se preocupa, e a sua preocupação não é botar o culpado, é só melhorar o software mesmo, é só melhorar a qualidade. Você tem que saber a abordagem, como você vai falar do trabalho, não entendendo como uma crítica, que geralmente ninguém gosta que critica o trabalho, né? Então você tem que ter uma técnica, uma abordagem, toda uma psicologia de como falar com as pessoas e como escrever, como mostrar o problema. E o problema é do software, não da pessoa. Que encara como se o software fosse o filho do desenvolvedor. Então é como se você estivesse criticando o filho dele. Então tem que ter esse tato para você conseguir construir uma relação boa com os desenvolvedores também na hora de fazer esse... E no geral, os desenvolvedores são muito otimistas. Eles sempre estão otimistas que o software vai funcionar, que o código deles está perfeito. E os testers costumam ser muito pessimistas. A gente sempre acha que vai achar um problema, vai achar um defeito, que a coisa não vai funcionar muito bem. Então você tem que saber andar com essas duas forças juntas, porque juntos isso funciona muito bem. Só você tem que saber transmitir melhor essas informações. Passar ali com uma certa delicadeza para entender que sim, o problema é no software, não do dev. E é uma melhoria, algo para deixar o software ainda melhor. Não que, nossa, acabou com o software esse problema. Se fizer um software assim só com a visão do desenvolvedor, você vai entregar o software muito provavelmente antes do prazo, muito provavelmente com alguns bugs, alguns problemas. E só com a visão do testador, o software nunca vai para a loja, porque a gente sempre vai achar que acha mais um defeito, que está sempre faltando alguma coisa. Então você precisa desses dois pesos, ao mesmo tempo você precisa saber transmitir esse tipo de uma notícia, esses bugs, esses defeitos que podem ser encontrados aí no caminho. Alguma coisa que acrescentar na psicologia? Acho que eu ia só dar um exemplo real, na verdade, que no projeto que eu estou trabalhando hoje, eu lembro que nas primeiras sprints, nos primeiros desenvolvimentos, teve uma primeira versão do programa lá, eu reportei alguns bugs, e como eu consegui fazer uma boa relação com eles, isso foi um negócio que até eles começaram a aprender, que eles falaram, pô, eu já sei que isso aqui eu não posso fazer porque o Gabriel vai testar. Então, como desde o começo eu tive essa relação, eu consegui transmitir, ó, pessoal, deu esse problema aqui e tal, eles até conseguiram se prevenir nas sprints futuras para isso não voltar a acontecer. Acho que foi até um ponto legal que eu consegui atingir. Quanto melhor a relação entre dev e tester, melhor o software ali, o processo de planejamento do software de desenvolvimento ocorre muito mais fácil, muito mais naturalmente, tranquilo. Isso. Bom, então é isso, pessoal. Fechamos o capítulo 1. Fiquem ligados aí no canal do CID, que logo mais o capítulo 2 para vocês. Deem like, se inscrevam. Nos vemos daqui a Em pouco. breve. Valeu, pessoal. Você ouviu a mais um papo de qualidade no QAcast do CID.